o nosso curso, né, de elementos de caracterização de petróleo, né, a gente dividiu aí em duas partes, titulação potenciométrica, que eu vou falar, e a parte de curva de ponto de ebulição verdadeiro, né, PEV, curva PEV, que o Marcelo aqui vai falar, tá? Vou ver se... Bom, eita, peraí que saiu aqui, não sei o que aconteceu. Pronto. Vou dar uma pequena introdução aqui sobre o que é petróleo, né, de onde ele vem, e o porquê que é importante fazer a caracterização dele, né? O petróleo é uma mistura complexa, né, de hidrocarbonetos, oxigênio, enxofre e nitrogênio, né? Várias dessas moléculas que estão aparecendo aí estão presentes, né, no petróleo. Ele é um líquido variando a cor de marrom claro a preto, é bastante viscoso, menos denso que a água, insolúvel em água, apresenta grande quantidade de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, né? Como aquelas estruturas que eu já mostrei no outro slide, e pode apresentar compostos metálicos, como níquel e vanádio. Assim, o petróleo, né, como que ele é formado? Há milhões e milhões de anos atrás, né, cerca de 300, 400 milhões de anos atrás, aí, existia lá no fundo do mar, né, os animais que já viviam lá, plâncton, as vegetações lá dos oceanos e tudo mais. E aí, em algum momento, isso tudo morre, né, que está lá. E aí fica ali depositado no, no fundo do mar ali, e ao longo dos anos, muitos anos depois, vai surgindo camadas de terra, de areia, de tudo mais, né, de sal, enfim, vai pressionando tudo aqueles fósseis que estão ali, né? E aí, ao longo do tempo, o petróleo vai se formando, tá? E aí, hoje em dia, assim, nos dias atuais, né, o que a gente tem é o petróleo e o gás natural. Peraí, só um minutinho, deixa eu botar o negocinho aqui do laser. Pronto. Aí aqui, né, passaram-se milhões de anos, e aí o petróleo, ele já começou a ser formado, e nos dias atuais, assim, a gente tem petróleo e gás natural que fica lá embaixo do fundo do mar, tá? Aí, para a gente tirar esse petróleo lá de baixo do fundo do mar, a gente tem plataformas, né, que ficam na superfície ali do oceano, do mar, enfim, fica ali. E aí, como é que faz para tirar esse petróleo lá de dentro, né? O que acontece? Tem a plataforma aqui que está na superfície ali, e aí passa tubulações, né, que descem lá para o fundo do mar para poder conseguir pegar esse petróleo. E aqui eu botei essa imagem que ela mostra mais ou menos para a gente ter noção de como é difícil, né, tirar esse petróleo lá do fundo. Que só de mar ali a gente já tem uns 2.000 metros, né, para passar para chegar nessa primeira camada aqui, onde a gente já tem petróleo. Então, aí, entre 2.000 e 3.000 metros, a gente tem já o petróleo, que é a camada de pós-sal. Só que, assim, já é bem fundo, né? E mais para baixo, a gente tem mais uma camada grande de sal, e, e lá embaixo dessa camada, a gente tem mais petróleo, que é o pré-sal. Esse, então, é mais difícil ainda de ser retirado dali, né? Enfim. E aí é assim que a gente retira. Mas quando a gente retira aqui, a gente pode ver como está lá no fundo do mar, tem sal, tem tudo. Vem com água, vem com sal, vem com outros compostos que não interessam, né, pra gente, que o que interessa mesmo é o petróleo, tá? E depois que tirou esse petróleo lá do fundo do mar, o que que a gente faz? Ele foi extraído, ele vai ser transportado, vai para refinarias. E aí, na refinaria, é onde ocorre, né, a destilação desse petróleo, que é o que o Marcelo vai falar mais à frente. E aí, daí da refinaria, que o petróleo vai para diversas, né, áreas, né, das indústrias aí, né? Vai para transporte, vai para
indústrias químicas, enfim, automobilísticas, o petróleo está presente em tudo praticamente, né? E aí, como a gente viu, ele é tirado lá do fundo do mar. E aí a gente precisa fazer, é importante, né, a gente caracterizar esse petróleo que a gente retirou lá do fundo do mar, principalmente quanto ao teor de água, teor de sal e o índice de acidez, que é o que eu vou falar aqui, que a gente vai dar mais o foco desse curso, né? Então, como já falei, né, quando o petróleo vem lá das profundezas, ele vem trazendo água, vem trazendo sal e outros compostos que podem aumentar essa acidez desse petróleo. E agora eu vou falar um pouco por que é importante a gente fazer essa caracterização, né? Por exemplo, o teor de água é importante para a gente não ficar tendo gastos excessivos, por exemplo, para transportar o petróleo, né? A gente não transportar, sei lá, muita água, entendeu? A gente tentar ver o quanto tem de água nesse petróleo, se ele ainda precisa ter algum tratamento lá na plataforma mesmo, para ele poder ser transportado, né? Para chegar às refinarias, onde ele tiver que chegar. Então, é importante a gente fazer essa caracterização já até mesmo na plataforma, tá? Outra coisa também são problemas causados por corrosões, né? Se ele tiver muito ácido e tudo mais, ele vai danificar muito a tubulação que ele está passando, enfim, danificar muito toda a área que ele passa. Então, o ideal é não estar tão ácido assim. Então, é importante a gente fazer essa caracterização para até prever os problemas que a gente possa ter no futuro, né? E outra coisa também ocorre a deposição de material. Quando tem muito sal e outros compostos, né, no petróleo, a gente pode ter muita deposição de material. E aí isso vai ser ruim, né? Porque vai tampando aqui a tubulação, por exemplo, e aí vai ficar um espacinho pequenininho para o petróleo passar, enfim. Isso não é legal. Então, é sempre importante a gente fazer essas caracterizações para a gente prever também o tipo de problema que a gente vai ter no futuro, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre titulação, né? Que já que a gente vai falar de titulação potenciométrica, eu vou falar um pouco, dar uma introdução aqui sobre titulação no geral, tá? A titulação, ele é um procedimento analítico usado há muitos, muitos anos aí, enfim, para determinar, né? Para que serve a titulação? Ela serve para determinar quantidades desconhecidas de uma solução ali, né? E, enfim, como é que a gente faz isso? Na titulação, a gente tem um titulante e um titulado. O titulante, ele é uma solução padrão ou padronizada. Ou seja, a gente vai saber a concentração dessa solução que está aqui, tá? E o titulado, a gente não sabe essa concentração. É o que a gente quer descobrir. A gente vai pingando o titulante no titulado, e aí ocorre uma reação aqui que a gente vai saber, vai conseguir determinar a quantidade, né, a concentração de titulado dessa minha amostra aqui, tá? Enfim, e como que isso acontece, né? Na titulação, a gente tem um ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência, ele é calculado estequiometricamente, né? De acordo lá com a reação, a gente faz um cálculozinho na mão e consegue saber. E como é que é isso, né? Vamos lá. A gente tem aqui, como eu falei, né, o titulante e o titulado. E aí a gente começa na primeira parte aqui, né? Aqui só tem o titulado e aqui só tem o titulante. A gente começa a gotejar o titulante aqui no titulado. E isso tem que ser com uma agitação, tá, gente? E aí eles começam a reagir, tá vendo? Tem umas bolinhas brancas aqui e uma bolinha vermelha só com um ladinho. Aqui já reagiu, né? Já ficou com os dois ladinhos brancos. Ela inicialmente só tem uma bolinha branca com uma vermelha e aí vai reagindo. Aqui, quando todo mundo reage, todas as bolinhas brancas que estavam aqui dentro, digamos assim, né? Desculpa. Todas as bolinhas brancas estão aqui dentro, reagem com essa bolinha vermelha, a gente chegou no ponto de equivalência, né? Que todo mundo reagiu.
Beleza. Mas experimentalmente, é difícil a gente ver esse ponto de equivalência, principalmente na titulação ali manual, né? Então, a gente descobre, na verdade, na titulação, o ponto final, tá? Que é esse aqui. A gente chegou no ponto de equivalência, continuou pingando um pouquinho de titulante, e aí vai passar. Ou seja, a gente vai ter. É porque aqui ficou. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem bolinha que só tem uma bolinha branca, né? Uma bolinha vermelha só com uma pontinha branca, não tá com as duas pontinhas brancas, digamos assim, né? Isso é para representar moléculas, né? Os elementos que estão ali presentes, tá? A reação é representar que ocorreu a reação. E aqui, nesse último caso aqui, no ponto final, a gente tem mais titulante aqui dentro do que o titulado, digamos assim, né? Porque o titulado já reagiu todo e a gente tem um pouco mais de titulante. E isso gera um erro. E esse erro, ele é calculado dessa forma aqui. O volume do ponto de equivalência, que a gente consegue calcular, né? Menos o volume do ponto final que a gente encontrou, certo? E aí, para fazer essa titulação, fazer essa determinação do ponto final, a gente tem indicadores visuais, que é, por exemplo, fenolftaleína, violeta de metila, entre outros aí, que a gente consegue fazer uma identificação visual, né? Para quem já fez uma titulação, né, na faculdade, enfim, em algum lugar aí na vida, vê que é muito comum, né, mudar fica ali transparente e muda pro rosinha, né, quando a gente usa a fenolftaleína, por exemplo. Então, você pinga numa reação aí ácido-base, ela vai ficar rosinha, né, mudou de cor. Aí tem sempre aquela questão, ih, mudou, não mudou, pingo mais, não pingo. Sempre tem aquela discussão ali, então por isso a gente acaba tendo um erro nessa titulação, né? Porque às vezes para mim, mudou. Aí o outro vai, não, calma aí que ainda falta mais uma gota. Então sempre tem uma diferençazinha ali. E tem métodos instrumentais, que é medida de pH, condutividade, potencial, entre outros, né? Enfim, mas aí aqui acaba sendo uma medida mais precisa porque a gente está usando um instrumento para fazer essa medida, né? E aí, para essas reações, né, para a gente medir o ponto final, ponto de equivalência, enfim, para a gente poder fazer uma titulação, acontece reações, né? E essas reações podem ser ácido-base, complexação, precipitação e oxirredução, tá? E agora eu vou falar um pouco da titulação potenciométrica, que é aí o foco do curso, né? Então, o que é a titulação potenciométrica, né? Eu vou falar do método volumétrico, que usa uma bureta para você fazer o monitoramento da titulação, né? Você tem que saber o volume que você pingou, né, do titulante, para você conseguir fazer algum cálculo. Então, por isso que ela é volumétrica, porque você vê quanto que você gotejou. Alguém falou alguma coisa? Então, e o que a gente precisa ter aqui para fazer essa titulação, né? A bureta e eletrodo. Na verdade, são dois eletrodos que a gente usa, né? Que é o eletrodo de referência e um eletrodo de indicador. Hoje em dia, né, você num eletrodo só, você tem esses dois eletrodos dentro de uma hastezinha só, digamos assim. A gente vai ver isso aqui, vou mostrar eletrodos que existem, que são usados para essas análises que a gente vai falar aqui, tá? E aí, essa titulação, né, potenciométrica, ela serve para a determinação de qualquer espécie iônica, tá? E é necessário fazer uma calibração para fazer essa titulação, tá? Tem que ser a calibração correta para a análise que você quer. Se você vai fazer uma reação ácido-base, você tem que ter o eletrodo para esse tipo de reação, para conseguir analisar, tá, gente? Não dá para ser também qualquer eletrodo para analisar qualquer coisa. Tem essas diferenças, é o que a gente vai mostrar aqui, tá? Aqui a interpretação do gráfico, né? Em qualquer titulação aí que você faça, dessas que a gente vai falar aqui,
Você tem uma curva de titulação, que é essa curva azulzinha aqui, tá, gente? Fez a curva de titulação, você foi pingando o titulante no titulado, fez a curva. E aí, o próprio equipamento, ele já calcula para gente essa curva aqui vermelha, que é a primeira derivada. E com isso, a gente consegue verificar o ponto. E nesse caso aqui, o ponto final e o ponto de equivalência, eles são praticamente os mesmos, porque os equipamentos, né, quando você faz uma titulação potenciométrica, os equipamentos são bem precisos. Ele consegue ver exatamente ali na viragem do ponto, sabe? Então, por isso que está aqui PE, porque é o ponto de equivalência, que a gente pode considerar que é o ponto de equivalência mesmo, tá, gente? Aqui também, outro cálculo que o equipamento faz, né? Tem a curva aqui da titulação, ele também calcula a segunda derivada, confirmando, né, mais ainda esse ponto de equivalência, tá? E as vantagens desse método, né? São mais precisas que a titulação manual, sem dúvidas, né? Já expliquei aqui que nesse tipo de titulação, você ele já consegue ver exatamente qual é o ponto, sabe? Você consegue. Não é você visualmente ali que está fazendo essa medida, né? É o equipamento que ele vê certinho onde que chegou no ponto, sabe? Então, eles são muito bem mais precisos. Tem o limite de detecção de 1 mg por litro em solução, maior facilidade de automação, porque esses equipamentos, né, você coloca ele para fazer análise, você pode fazer outra coisa e voltar no final, sabe? Ele sabe quando começa, quando termina, você bota todos esses fatores lá no equipamento e ele vai saber exatamente onde começa, onde termina e tudo mais, tá, gente? Então, você consegue fazer uma automação muito boa nele e otimizar o seu tempo aí, né? E normalmente a amostra, muitas vezes, não precisa de um tratamento prévio. Por exemplo, você vai fazer a titulação, vai fazer a análise de teor de água, você pega o próprio petróleo ali e bota no equipamento. E o petróleo é um óleo viscoso, escuro, então isso é fantástico, porque você bota ele direto lá e consegue fazer uma análise, sabe? Você não precisa fazer uma extração, enfim, você consegue fazer a análise direto no petróleo. Agora, tem desvantagens também, né? Depende de força iônica, enfim, porque tem os eletrodos e tudo mais. Pode acontecer envenenamento do eletrodo, né? Que às vezes gruda ali a sua amostra ali no eletrodo, enfim, ele fica antigo, mas isso também esse tipo de problema você também pode ter em qualquer outra análise. E para a determinação de cloreto, pode ocorrer interferências, como por sulfetos, cianetos, entre outros haletos, tá? E agora eu vou falar, assim, dos métodos de titulação potenciométrica, tá? Eu vou falar aqui do teor de água, teor de cloreto e o índice de acidez, que são os métodos que mais são usados aí para caracterização de petróleo, e são os métodos que tanto eu quanto o Marcelo a gente usa no laboratório, né? Principalmente o teor de água. O teor de água, assim, para quem trabalha com petróleo, a gente usa bastante o teor de água, que é sempre importante ver o quanto de água tem naquele petróleo, né? Então, aqui, é, não querendo vender o equipamento da Metron, longe disso, tá? Mas esses equipamentos aqui da Metron são os que eu e o Marcelo usamos, tanto lá no meu laboratório, no Ingepol, quanto lá no Dopolab. São os equipamentos da Metron. Assim, nunca usei outro, mas esses aqui, eles costumam ser bem precisos e ter sim, são muito bons, sabe? Eles são, e eu acho que esses equipamentos aqui, eu não sei se hoje em dia já existe algum outro que tenha o dosino, esse esquema de dosino. Mas, enfim, normalmente são umas buretas que eu não trouxe foto aqui, mas ela é um pouquinho diferente dessa. Mas, assim, os dosinos, eles são muito precisos, sabe, para você titular. E aí, esse equipamento aqui, o que que ele usa? Ele usa
o dosino aqui, que é a nossa bureta, tem de vários volumes aí, né? Tem diversos volumes. E aqui, essa bureta, ela vai ficar no reagente, né? O reagente que a gente estiver usando para titular, ele vai ficar aqui. E aqui a gente sempre tem uma solução também que a gente usa para fazer essa titulação, tá? A gente injeta tudo isso nesse copinho aqui, a nossa amostra também, agita, e aqui dentro desse copinho tem um eletrodo que vai fazer a leitura, tá? Os eletrodos que a gente tem, né, que a gente usa para essas análises que eu falei, né, que a gente vai entrar aí mais a fundo nelas. A gente tem de membrana de vidro, essa daqui no caso é para medir pH em meio aquoso. Tem a de membrana de vidro, que é para medir pH em meio não aquoso. E tem esses aqui de precipitação, né, que é para medir, por exemplo, o cloreto. A gente usa esse eletrodo aqui, tá? Aqui nesse equipamento, para a gente observar os resultados, né, a gente tem uma touch que aparece aqui os resultados, a gente bota o método e tudo mais. Essa touch já está até meio ultrapassada aí. Hoje em dia a gente já tem um programa, né, que a gente vê no computador. Também eu vou mostrar ele rapidinho aqui, tá? Agora, falando da amostra, né? Como que a gente deve colocar essa amostra no equipamento? A gente pode colocar nesse copinho aqui dele mesmo, no vaso do equipamento, né? Que ele é todo lacradinho aqui, todo vedado, entendeu? Ele é muito utilizado para poder fazer titulação do teor de água, né? Para a gente medir teor de água. Porque se eu botar num becker aberto assim para medir teor de água, não vai adiantar nada, né? Porque vai ficar entrando umidade aqui. E aí eu vou ficar medindo a umidade do ar ali que está entrando ali, não o da minha amostra, tá? Então ele é todo fechadinho, todo lacradinho. Mas a gente também pode fazer direto num becker, tá? Não tem problema. A gente bota o eletrodo e a mangueirinha aqui da bureta direto no becker e faz a análise. Uma coisa importante aqui, o que acontece? Essa agitação, ela tem um sentido certo para você. É bom a gente sempre observar isso. Porque o que acontece? A gente bota a mangueirinha da bureta aqui e o eletrodo. E o legal é a gente colocar a agitação no sentido que vá da bureta para o eletrodo. Porque o que acontece? Se a gente fizer o inverso aqui, a gente pode ter um erro na nossa análise. Porque ele vai adicionar o líquidozinho aqui, né? O nosso titulante aqui, e o eletrodo vai logo pegar essa medida. E aí pode te dar um valor errado aí, tá, gente? Então é bom, é uma coisa assim, é um detalhe, mas é bom observar isso aqui. Aqui eu vou falar um pouco, digamos assim, do software, né? Que tem a Touch. A gente ainda tem Touch no nosso laboratório, mas finalmente agora vamos ter o programa também no computador, que é uma grande ajuda. Mas enfim, aqui na Touch, a gente pode modificar o método, né? A gente clica aqui em abrir método, e aí a gente pode botar um método que a gente quiser, de cloreto, teor de água, enfim, índice de acidez. O método que a gente quiser, a gente seleciona aqui. A gente pode editar os parâmetros, né, desse método e tal. Enfim, a gente controle aqui, a gente consegue ver o controle sistema e tudo mais, a gente consegue ajustar a bureta, enfim, ajustar tudo que a gente quiser do equipamento, a gente ajusta por aqui. Aqui a gente identifica a nossa amostra, bota a massa que a gente colocou, né? Aqui dá até para mudar se você estiver trabalhando com volume, enfim, você consegue clicar nessa setinha e aparece ml, litro, grama, enfim, o que você quiser colocar, tá? E aqui você coloca a sua massa. E aí, para começar a sua análise, você dá o start aqui. Aqui ficou meio apagado aqui, meio ruim, mas aqui tem um botãozinho de play, você aperta, aí faz a sua análise. Para parar, normalmente ele para sozinho, mas se você precisar parar a sua análise no meio, você consegue apertar aqui o start, o stop, tá? E você consegue ver os seus resultados aqui, tá bom? Você clica nos resultados e você consegue ter um histórico desses resultados, consegue ver os seus resultados, tá?
Essa touch aqui, até você tem você consegue acoplar um pendrive nela e tirar esses resultados da touch por um pendrive. Em touches mais antigas, que nem essa que está aqui em cima, não tem nem pendrive. Era um cartão de memória enorme, assim, para você conseguir tirar os resultados dali, tá? Então, assim, já evoluímos bastante em relação a equipamentos para fazer titulações. Aqui já é uma evolução. Esse daqui é a carinha do programa que a gente tem. O nome do programa é o Te Amo, né? Você bota lá no seu computador, você acopla o computador ao seu equipamento e tudo que você faz lá na Touch, você vai fazer por aqui muito mais facilmente, assim. Aqui é a questão do método, você consegue mexer no método, né? Quando você quer começar a sua análise, onde que é para ela parar, você consegue ter mexer nesses parâmetros, né? Aqui é da amostra, você consegue identificar a amostra, colocar também aqui a massa, enfim, que nem lá na touchzinha, também tem tudo isso aqui, mas é muito mais simples de usar, tá? E depois que você deu o start, iniciou lá a sua análise, o seu gráfico ele vai aparecer aqui, tá, gente? E aqui também tem um banco de dados, você consegue ver amostras que você já fez, sabe, resultados passados, enfim, ver algum parâmetro, ver métodos, enfim, você consegue ver tudo isso, tá? Bom, agora falando um pouco do teor de água, né? O teor de água, vamos falar da análise do teor de água, né? O método utilizado aí no mundo todo aí é o método de Carl Fisher. Por que Carl Fisher, né? Porque foi o nome do moço que descobriu esse método aí, tá? É um método super rápido, a gente faz, sei lá, em 5 minutos a gente já fez essa análise, sabe? Como eu falei, né? É utilizado em todo mundo. Ele consegue ver água livre e emulsionada. O que isso quer dizer? Água livre é a água que está separada ali do petróleo mesmo, sabe? Você consegue olhar e ver que tem a água ali e tal. A água emulsionada, você vai olhar, vai parecer que é isso aqui, sabe? Vai parecer o petróleo só. Só que na verdade é uma emulsão. Se você olhar lá no microscópio, você vai conseguir ver que tem gotículas de água nesse petróleo, tá? E aqui tem a água também que fica solúvel no petróleo, mas essa água é muito, muito, muito pouca, porque, né, como falei lá no início, eles não se misturam, água e óleo, né? Água e o petróleo. Só que assim, sempre tem uma pequena fração, assim, muito pouca mesmo, que fica misturada. Essa água a gente não consegue ler nos equipamentos, tá? Mas essas duas aqui a gente lê. E o limite de detecção é entre 1% a 100%. Bom, aqui, como a gente não vai ter a parte experimental, né, que normalmente tem nesse curso, vai ser tudo por aqui, eu tentei botar de um jeito mais dinâmico aqui, para a gente tentar entender como que essa análise é feita, né? A gente usa a STM D4377, né, se baseia nessa norma, para a gente poder fazer essa análise, tá? E aí a gente pega uma amostra do petróleo, né? Pega lá, sacode, agita nossa amostra, tira uma alíquota, né? Numa seringa. E aí a gente pesa essa seringa e adiciona aí mais ou menos 0,1 grama, vai depender, né, do quanto de água tem no seu petróleo. E a gente adiciona naquele copinho que eu já mostrei, tá vendo? A gente pega e adiciona aqui. E aí a gente pesa de novo essa seringa, né, para saber o quanto que a gente injetou de amostra. A gente anota esse valor aí, né, essa massa, e a gente manda titular. No titulador, a gente vai colocar essa massa aqui que a gente anotou, a gente diz aqui para ele poder fazer os cálculos, tá, gente? E aí ele vai fazer a curva de titulação e vai te dar o resultado no final. Aqui, para a gente fazer essa titulação, né, que a gente tem um reagente, que é esse reagente de Calfish, a gente já compra ele pronto, tá? A gente vai lá e compra ele
compra ele pronto, no Merck, Sigma, qualquer uma dessas aí, você já compra ele. Aí ele tem o iodeto, etileno glicol, monometil-éter, piridina e o SO2, tá? Tudo dentro desse reagente. O reagente fica aqui, no equipamento, tá? E aí, assim, o mais comum que a gente usa é o reagente que tem 1 miligrama de Carl Fischer correspondente a aproximadamente 5 miligramas de água. Assim, tem outras concentrações desse reagente, tá, gente? Mas assim, eu costumo usar, é o que mais funciona. Acho que o Marcelo também usa esse lá no laboratório dele. E a gente já tentou usar um com uma concentração menor aqui e ficou meio ruim, sabe? Ele demorava muito a estabilizar e demorava a ler. E a gente achou que a gente podia manter esse mesmo que estava dando certo. Hoje em dia, né, a piridina, ela já foi trocada pelo imidazol, tá? Aqui, ao invés da piridina, é o imidazol, que é menos tóxico, né? Então, já melhorou aí um pouco a vida. Mas a solução de Carl Fischer, essa daqui, o reagente a gente compra pronto, tá? A solução, a gente é que faz, tá bom? E aqui, tem que ser clorofórmio mais metanol. O metanol, ele tem que estar presente, porque aqui é a reação que acontece, né? E nessa reação, o metanol, ele tem que estar aqui para acontecer a reação toda, tá? Senão não vai acontecer, a gente não vai conseguir titular, tá? E aí aqui, como que o equipamento faz, né? O eletrodo aqui e tal. Ele pega, quando ele começa a ver que tem iodeto livre, ele fala, opa, chegou no ponto de equivalência, parou a análise, tá? E aí o que acontece aqui? Vamos ver alguns pontos, né, dessa análise, alguns outros pontos aí. O eletrodo que a gente usa é um eletrodo de platina, tá vendo? É esse eletrodo aqui, tá? Ele, essa pontinha aqui é super sensível, então a gente tem que tomar muito cuidado quando coloca aqui dentro para o peixinho que está aqui agitando não bater no eletrodo, senão já era, a massa, e aí pode quebrar o seu eletrodo, enfim, sua análise não vai ficar legal. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado, não colocar o eletrodo até lá o fim, deixar ele um pouquinho mais acima, para ter uma boa agitação aqui e não dar problema, tá? O reagente de Carl Fischer, né, deve ser adicionado com bastante precisão para essa análise, né, como para qualquer outra titulação, a gente tem que ser bem preciso nessa adição aí de titulante, de reagente, né. Para isso a gente usa os dosinos, as buretas, né. Esse vaso, para o teor de água, esse vaso aqui, ele tem que ser muito bem lacrado, porque como eu já falei, né, se entrar água aqui, já era, vai dar errado a minha medida. Em relação à agitação, né, a gente tem que ter uma velocidade adequada, porque se agitar muito também não vai adiantar, agitar pouco também não vai conseguir aqui homogeneizar, então não vai adiantar. E também aquela agitação correta que eu falei do eletrodo indo da bureta para depois chegar no eletrodo, né? Se for direto, pode dar problema. E cuidado para o peixinho não bater, como eu já falei, no eletrodo. Tá? Aqui, para esse método, né, qualquer método aí que você faça de titulação, a gente tem que ter uma calibração, uma fatoração do meu reagente, né, da minha solução ali, do meu titulante, da minha solução padrão. Por quê? Eu tenho que garantir que ela vai ler, que ela está naquela concentração que eu quero que ela esteja, né? Então, eu faço sempre uma fatoração ali. Não precisa ser antes de todas as análises, não. Você geralmente faz uma naquele dia, uma naquele mês, depende do seu uso do equipamento, tá? E na fatoração do teor de água, a gente pinga de 1 a 2 gotas de água lá no equipamento, né? E nessa solução, né, de metanol com clorofórmio e lê, tá? Manda ele titular. E o volume, o valor que deve dar é próximo de 5, se for a solução que eu falei acima, né? Que é 1 ml de solução para
5 miligramas de água, tá? Aqui é o resultado da amostra, quando a gente titula a amostra, né? Quando a gente faz a análise da sua amostra, tem que dar o valor, né? O ideal é dar entre 1% e 100% de água, né? Que é o limite de detecção aí do equipamento. Aqui esse cálculo ele já está lá no equipamento, tá? Só botei aqui só para vocês visualizarem assim que como que é o cálculo e tal. Aqui é um exemplo de um cálculo. E aqui, ó, a gente pode ver que deu abaixo de 1%. Por que que eu botei? Botei proposital isso aqui. Porque o limite é de 1 a 100%. Mas a gente consegue ler, sim, valores abaixo disso, tá? E é preciso, sabe? Dá para confiar nesse resultado, tá bom? Ele dá um valor legal, assim, ele é confiável. Porque o que acontece? Normalmente, para valores abaixo de 1%, a gente usa o titulador columétrico. A gente até tem lá no laboratório um columétrico, mas ele demora tanto às vezes para fazer uma análise, porque ele pega de 0,1 a 1% de água. Então, ele pega assim, nada de água ele pega. E aí, às vezes, ele demora muito a estabilizar o sistema e tudo mais, então a gente acaba usando o volumétrico mesmo, que dá um resultado confiável e fica legal, tá? Agora eu vou entrar no teor de cloreto, né? Então, o cloreto, ele é um sal, né? É que ele é solúvel na água. E, assim, ele, o valor aceitável na produção é de 570 miligramas por litro. E nas refinarias é até 285 miligramas por litro, que é aceito. Então, por isso que é uma medida importante para a gente ver se está dentro desses limites, né? E aí, essa salinidade, né, ela é expressa em cloreto de sódio. Por que cloreto de sódio? Porque lá no mar, né, é o que a gente mais tem é cloreto de sódio. Tem outros também, né, outros sais ali, outros... Mas, assim, o que tem mais e maior quantidade é o cloreto de sódio. Então, a gente considera que é cloreto de sódio, tá? E para fazer a análise do teor de cloreto, a gente tem que fazer primeiro uma extração do sal e depois uma titulação. Não é que nem o teor de água, que a gente simplesmente bota a amostra ali e lê. Bota o petróleo ali e lê. Aqui a gente tem que fazer uma extração. Por quê? Porque o sal, ele está na água, ele não está misturado de fato no petróleo ali. Ele está junto da água, tá? Ele está solubilizado ali na água. Então, por isso que a gente tem que extrair essa água aí, esse sal do petróleo para poder medir. E aí, a norma, né, que existe para isso é a STM 6470, que é da seguinte forma, tá? Vamos lá. A gente tem 40, pega 40 gramas do petróleo, adiciona xileno, álcool isopropílico e acetona e bota para ebulir, isso em 2 minutos. A aparelhagem que é utilizada é essa aqui, tá? Ao da norma, tá, gente? E tem que ter exatamente essas medidas aqui, essa altura, enfim, o balão é desse jeito aqui, tem um condensador, enfim, é dessa forma aqui que acontece, tá? E aí, você aqui já começa a pensar, né? Tô dentro de um balãozinho aqui de vidro, botei xileno, álcool, acetona, mais o petróleo, tudo para entrar em ebulição aqui junto desse negócio. Ou seja, em algum momento pode dar problema isso, né? É uma análise que você tem que ter muita atenção, muito cuidado. E aí, não satisfeitos em só botar para ebulir esse negócio aqui, a gente para um pouquinho o aquecimento, acrescenta a água, aí bota para entrar em ebulição de novo e depois separa essa água que vai ficar aqui no fundo, né? A gente separa essa água do petróleo. E aí a gente vai pegar isso aqui para titular, tá? E a gente titula lá no titulador. Aí, dessa norma aqui, o meu laboratório, que é o Engecol, deixa eu só explicar uma coisa aqui, porque aqui é Engecol, só que o nosso laboratório é o Engepol, que é dividido em alguns segmentos aí de modelagem, petróleo, polímeros. Então, a parte que trabalha com petróleo é esse aqui, Engecol, tá? E aí foi uma
uma parceria aí, Engecol, Petrobras e a PUC, Rio, a gente fez uma modificação nessa norma para tentar deixar ela, digamos assim, menos perigosa, né, e mais prática. E aí a gente pega o petróleo, pega uma amostra, né, aquece numa estufa, adiciona também xileno, álcool isopropílico, acetona. Só que ao invés da gente aquecer tudo isso junto, a gente aqueceu tudo separadamente e vai agitar num Turrex. O Turrex é esse equipamento aqui, tá? E aí a gente agita ele aqui e aí acrescenta mais água também, agita novamente. Viram que ao invés da gente botar em ebulição isso tudo aqui, a gente vai agitar apenas, tá? Para promover ali uma mistura, enfim, para conseguir extrair de fato o sal do petróleo. E depois que a gente fez essa última agitação, a gente centrifuga numa centrífuga, né, nesses tubinhos aqui, e aqui a gente vê que separou água do petróleo, né? Ficou duas fases aqui. E aí a gente vai pegar essa fase de baixo e titular, da mesma forma que o outro, que é a STM original. O método de titulação, né, dessa análise aqui, né, é também de acordo com a norma STM 6470, ela usa o método de Mohr, tá? O eletrodo que a gente usa é esse aqui, é um eletrodo combinado de prata. Aqui a gente tem um anelzinho de prata, né, que é onde faz a leitura e tudo mais. E aqui a gente vai usar uma padronização da solução de nitrato de prata, né? A gente pega o nitrato de prata, faz uma solução e padroniza essa solução. E aí a gente tem que titular um branco e titular a amostra. Vamos lá entender isso. A reação que acontece aqui é de precipitação, né? Vai precipitar o nitrato de prata. E aí a padronização a gente faz dessa forma aqui, tá? A gente pega 5 ml da solução de NaCl e titula contra uma solução padrão de nitrato de prata. O resultado, ele tem que ser próximo a 1, para ser um resultado bom, tá? Aqui é o cálculo que o equipamento já faz mesmo. Aqui é só um exemplo, enfim. Aí vamos aqui para a titulação da amostra e do branco. É da mesma forma, só que a diferença é, quando você está titulando branco, você vai botar água no lugar da amostra, tá? Essa é a diferença. Aí você bota lá a sua amostra ou a água, adiciona 10 ml de solução de NaCl, 1 milimol por litro. Por que adicionar isso aqui? Porque se eu não tiver sal nenhum naquela minha análise, o equipamento ele pode ficar meio doido lá. Ele não vai entender que não tem sal nenhum, ele vai ficar procurando algum sal para ele ler, e ele fica meio doido e te dá um resultado estranho. Então a gente bota um mínimo de sal para a gente saber assim, que o equipamento está funcionando. E depois a gente desconta esse valor aqui, tá? No final, no resultado final. Tá? Aqui a gente coloca esses reagentes aqui porque a norma fala para colocar para eliminar qualquer. Esqueci o nome agora. Para eliminar qualquer contaminante que tem ali, tá? Sulfeto, qualquer coisa dessa, tá? Que esteja ali, a gente consegue eliminar colocando esses reagentes aqui. E aí, depois que a gente colocou tudo isso aqui, a gente pega a acetona e avoluma para 150 ml num becker mesmo, tá? E faz a titulação. O resultado do branco, né, tem que dar mais ou menos 35 ppm de cloreto. Por quê? A gente colocou aquela solução de 10 ml, né, de 10... essa solução aqui, até esqueci já. Essa aqui, né? A gente colocou isso aqui. Então, isso daqui vai dar esse valor aqui, tá, gente? E aí, o cálculo é esse aqui, que o equipamento já faz pra gente. E a amostra, também o resultado vai ser em ppm de cloreto. Isso tudo aqui, gente, a gente consegue mudar no equipamento. Normalmente a gente vê em ppm, porque a gente tem o resultado, quer o resultado já em ppm, mas se a gente quisesse botar em porcentagem, qualquer outra coisa, a gente conseguiria fazer essas alterações no equipamento, tá?
Aqui é o cálculo, e aqui são os gráficos, né, que aparecem, são as curvas de titulação, né? Aqui tem a curva, a primeira derivada e a segunda derivada. Agora, aqui, uma coisa. A gente fez esse cálculo aqui e tal, a gente, na verdade, não descobriu o teor de sal do óleo. A gente descobriu apenas daquela nossa amostra. Por quê? Porque quando a gente fez a extração, a gente colocou água, a gente colocou acetona, colocou álcool, colocou um monte de coisa. Então, a gente diluiu. E a gente tem que fazer um cálculozinho aí de concentração para poder descobrir o quanto de sal tem no óleo de fato, que é isso aqui. Aqui eu botei um exemplo, algum óleo que a gente já tenha feito, né? Aqui, ó, a gente mediu primeiro o teor de água, mediu a massa, né? Pesou quanto que a gente colocou de amostra, a alíquota, enfim. E aí a gente pega tudo isso aqui para fazer o cálculo aqui. Esse cálculo, ele também, a norma já te dá esse cálculo, como é que é feito esse cálculo, tá? Esse valor aqui de 71,35, ele já leva em consideração que a gente colocou o álcool e a acetona, tá? Aquelas proporções de álcool e acetona que a norma diz para a gente colocar. Por isso que ela já te dá o valor que você tem que fazer esse cálculo, tá? Se você mudar, variar a quantidade de álcool e acetona que você bota, esse valor vai variar também, tá? E aqui, ó, a gente fez o cálculo, tá? Só para mostrar que é, no caso, esse aqui. Beleza? E agora vamos para nossa, para minha parte, né? Minha última parte aí, que é o índice de acidez, para entrar na parte do Marcelo. Tá? O índice de acidez, como que a gente calcula? Também tem uma norma para a gente fazer essa análise, né? É a STM D664. Ela é utilizada nas refinarias, em todos os lugares aí que se trabalha com petróleo, normalmente essa norma que é utilizada, tá? É um método para determinar acidez no petróleo, tá, gente? Se for determinar acidez em outra solução aqui, em outro componente, que é outra coisa, você tem que procurar a norma correta, tá, gente? É sempre importante você ter a norma certa para aquilo que você está trabalhando, tá? O eletrodo que a gente usa é esse eletrodo aqui de membrana de vidro. Esse daqui é aquele que é para solventes não, soluções não aquosas, tá? Porque o outro não daria muito certo, porque na verdade o que a gente faz aqui não é aquoso, a gente está em álcool, está mexendo com petróleo, então o ideal é usar esse eletrodo aqui. E aí o resultado ele é expresso em massa de KOH necessária para neutralizar 1 grama de amostra, tá? Vamos lá, entender aqui. A reação que acontece é uma reação ácido-base, tá? E aqui a gente, primeira coisa, a gente tem que preparar o titulante. E é KOH, né? 7 gramas de KOH. Se a gente fosse colocar isso na água, era molezinha. A gente colocava 7 gramas de KOH na água e isso ia solubilizar rapidamente. Só que não é em água, porque não ia adiantar, que a gente vai botar isso lá no petróleo, enfim. Não vai adiantar a gente botar água, porque o petróleo não vai se misturar com a água, a gente não vai conseguir ler o que a gente quer. Então, a gente faz isso em álcool, em isopropanol, tá? A gente vai misturar 7 gramas em álcool isopropanol, aquece, porque você tem que aquecer para isso misturar, senão você não consegue misturar esses dois carinhas, tá? E deixa a solução em repouso, 1 dia e meio aí, depois a gente filtra essa solução, tá? E aqui tem a mistura, né, o solvente, né, o preparo do solvente, que a gente mistura aí esses 3 carinhas aqui, né, clorofórmio, água e isopropanol, para poder fazer o solvente. Aqui, a padronização é mais importante do que em qualquer outra análise. Por quê? Lembra que aqui, ó, quando a gente fez essa solução, falei que ela é difícil de misturar os 7 gramas em 1 litro de isopropanol. Então, às vezes, ela fica assim, um precipitadinho ali, fica um negocinho no fundo que a gente tem que filtrar. Então, mais do que nunca, a gente tem que fazer uma padronização para saber se realmente
tá dentro do valor que a gente espera, tá? E aí essa padronização, ela deve ter um valor aí abaixo de 1, né, bem próximo de 1, para a gente garantir que essa solução tá boa. Se não der isso, faz tudo de novo, tá? E aí o cálculo que ele faz é esse daqui, é o cálculo do titulador. Aqui é uma curva, ó, da titulação. Para vocês verem, a curva é sempre parecida, sempre tem desse daqui, a primeira derivada. Aqui é para titular o branco e a amostra, né? Branco e amostra também titulam da mesma forma, a única diferença é que quando você está fazendo branco, você bota água, e a amostra você bota a sua amostra, né? O seu petróleo lá. E aqui na norma, o que que acontece? Ela já te dá uma tabelinha dizendo aqui, ó, se você tem noção de qual é seu índice de acidez, você já pode colocar aqui uma massa de amostra razoável, entendeu? Ele já te dá um norte para você não ficar totalmente no escuro. Agora, se você não tem nem noção disso daqui, vai ser mesmo no chute, aquela sua primeira tentativa, né? Depois você vai acertando. Depois da primeira, você consegue acertar. E aqui é o resultado do branco, né? A gente dá um valor bem pequenininho, mas aí a gente desconta isso na nossa amostra. E a nossa amostra, ela vai dar o resultado, como eu já falei, né? Miligrama de KOH por grama da sua amostra. Aqui é o cálculozinho. E aqui é só um exemplo de um cálculo aí, quanto que dá. Aqui, gente, são algumas referências, né, desse material que eu fiz aqui.